pouquinho sobre tudo, mas vamos começar aqui. Salve, salve, ogros e princesas. Salve, salve, ogros e princesas. Vamos lá? Exato. Eu sou o Ogro, serei o host de vocês pelos próximos minutos. E claro que a gente vai falar sobre o filme que pode vencer o Oscar de melhor filme estrangeiro, que Ainda Estou Aqui. Eu vou abrir um espaço para a galera poder falar. Eu estarei também agora na Twitch por alguns minutinhos. Vamos fazer 20 minutos aí de live, porque eu peço que vocês participem, comentem. Eu estou aqui com os fones, estão sendo encobertos aqui. Salve, salve, VGS Instalações, quem está entrando. E vamos lá, vamos falar um pouquinho disso. Eu vou até evitar falar muito, porque minha esposa ainda não assistiu. E a gente vai continuando aqui falando com vocês no nosso modelo de podcast, tá? Compartilha aí, galera, para chegar a mais pessoas. Boa noite. Compartilha para chegar em mais pessoas. Compartilha para chegar em mais pessoas aí. Vamos falar sobre Ainda Estou Aqui, o filme, e quais são as expectativas agora para o dia 2 de março, que é o dia da entrega do Oscar, tá? Compartilha a live aí, vai dando clique aí na telinha. E vamos abrir também lá no YouTube e na Twitch, tá bom? Então, se me acompanha no YouTube, me acompanha na Twitch em tempo integral. Eu vou estar falando com vocês sobre o filme Ainda Estou Aqui. Então, dedo na telinha aí, compartilha a live. Lembrando, tá? O Rogério, que é foi o nosso último espectador. Ele rolou um prêmio ali. Eu estou tentando só encontrar o melhor momento para poder enviar para ele. Vamos lá. Se você assistiu o filme, assim como eu, você vai perceber que o filme fala de 3 fases. Eu vou só encostar aqui a porta para não interferir tanto no som, porque eu vou estar concorrendo com a novela turca que a minha esposa assiste. Vamos lá. Pronto. Melhorou, meus queridos. Se você assistiu o filme Ainda Estou Aqui, você vai entender que ele é divisível em 3 partes. Ele é divisível na parte 1, quando ele fala de quem foi o Rubem Alves, interpretado pelo Selton Mello. No segundo ponto, ele fala sobre a Eunice Paiva, que é interpretado diretamente pela Fernanda Torres. E ele vai falar no final de como foi essa relação da Eunice Paiva, do Rubens Paiva. E aí a gente começa a ver, né, como é que acontece. Para quem não entendeu, o personagem interpretado pelo Selton Mello, ele é um deputado que foi cassado, perdeu o mandato durante a ditadura militar no Brasil. E aí, de imediato, ele não mexe mais com política, mas tem uma forte ligação ainda com política. Ele tem uma forte ligação ainda com os movimentos revolucionários que aconteciam. E aí, de imediato, a gente começa a ver como as coisas mudam, né? Ao falarmos disso, ao a gente falar de ditadura no Brasil. As pessoas têm que entender, primeira coisa, que o Brasil teve uma ditadura sangrenta que vai de 64 a 85. Nesse período dessa ditadura sangrenta, que vai de 64 a 85, a gente teve basicamente pessoas sendo jogadas de helicóptero, a gente teve basicamente desaparecidos, corpos que nunca foram apresentados. Tanto é que tem uma curiosidade, a Eunice Paiva só consegue o direito de enterrar o seu esposo, nem enterrar, né? Só saber que ele foi morto em 1996, durante o governo também de alguém que sofreu por conta da ditadura militar, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, quando a gente para falar sobre isso, eu quero que vocês prestem muita atenção. É esse nível que a gente está levando de discussão agora para as pessoas. É esse nível que a gente está levando agora para as pessoas. É a galera não saber
quem foi o Rubens Paiva, é a galera não saber muitas vezes quem foi um nome que, querendo ou não, é um consenso na luta por direitos humanos, que é o Anderson Gomes e a Marielle Franco. É a galera não saber muitas vezes quem foi toda essa galera que a gente vê e aí acabar associando diretamente somente a Lula e a Bolsonaro esse fenômeno, né? Parece que na cabeça da galera só existe esses dois caras para falar de política no Brasil. E aí, como eu disse a você, o filme é dividido em 3 partes. A primeira parte, a gente pode perceber que o Rubens Paiva, ele é muito, muito tranquilo do que ele fala. Ele é um cara amoroso, é um cara gente boa, só que ele ainda participava de núcleos, ainda fornecendo, ajudando, incentivando os revolucionários contra o golpe de 64, tá? Contra o golpe de 64. O golpe de 64 teve essa ideia esdrúxula, ridícula, atroz de limitar a luta no Brasil, a luta política, a luta democrática no Brasil. E aí a galera tem essa visão de que era para acabar com os comunistas, era para vencer os comunistas. Mas aí eu pergunto, que ou quais comunistas, né? Quem eram os comunistas da época? Era o MR8? Era V.A.R. Palmares? Quem era? Era basicamente o grupo de estudantes da UNE, o grupo de estudantes da UBS, que era a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Quem eram os comunistas na época? Tanto é que eles se tratavam por revolução. E aí a gente começa a ver o nível da galera, né? É tipo, não foi bem assim não. A história foi contada só por um lado. Vamos lá, o que é que aconteceu durante o governo, do final do governo Fernando Henrique Cardoso? Fortalecimento da Comissão da Verdade. Foi até um fato impressionante. Durante o final do governo do Fernando Henrique Cardoso já existiam estudos para que essa comissão, que era no caso a Comissão de Desaparecidos Políticos, ela tivesse maior peso. Não era ainda formada uma Comissão da Verdade, né? Era para presos, mortos e desaparecidos políticos. Beleza, tranquilo. E aí vem diretamente, depois disso, durante o governo Lula, a criação da Comissão da Verdade. Quem se opôs à criação da Comissão da Verdade? Um certo deputado federal do baixo clero, que tinha sido paraquedista no exército, que tinha sido eleito no processo de redemocratização, que tem filhos indicados na política, que colocou o filho para concorrer com a própria mãe por uma vaga na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem basicamente todas essas mesmas discussões. Então, quem era, né? A gente já sabe quem era. Segundo ponto é a forma com que se trata todo mundo que discorda, todo mundo que pensa contrário ao que foi o regime da ditadura militar, que vai de 64 a 85. O Rubem Alves, ele sai, vou dar um pequeno spoiler aqui, ele é chamado para depor, ele é levado para depor e ele mantém tudo muito calmo, sabe? Ele mantém tudo muito calmo, ele mantém tudo muito tranquilo, ele mantém tudo muito legal, muito beleza, muito bacana. Ele não faz alarde em momento algum, sabe? Agiu como um verdadeiro comunista. Eu assisti esse filme com os meus alunos e eu volto a dizer, é importantíssimo que a gente tenha esse tipo de conduta, sabe? É importantíssimo. E aí eu fiquei um pouco assustado porque a gente vê assim, em um momento de tantas pessoas que não sabem o que estão falando, tudo vira alerta de comunista. Tudo. Se você não concorda tecnicamente com o que está rolando ali, é papo de comunista. Se você não acredita, é papo de comunista. Se alguém está discordando do que você falou ali, é papo de comunista. Então, assim, eu peço que vocês assistam ao filme, tirem suas próprias conclusões, vejam o quanto esse filme é interessante,
Veja o quanto a história desse filme tem muito a enriquecer o processo democrático brasileiro. E aí a galera vai começar a entender o porquê, né? A galera vai entrar, vai subir, vai dizer que a história, nome do filme, Ainda Estou Aqui, Spock 2023, Ainda Estou Aqui, né? E eu tô torcendo muito, eu raramente sou de me posicionar em relação ao cinema, mas estou torcendo muito para que o Brasil consiga vencer, levar um Oscar. E tem um quê de família aí, né? Em 1998, a gente teve ali a Fernanda Montenegro concorrendo com a Central do Brasil, mas teve uma obra de arte do Roberto Benigni, que é A Vida é Bela. E aí a ideia de melhor filme estrangeiro vai para A Vida é Bela. Agora a gente tem a oportunidade de fazer história no momento em que o Brasil está polarizado. E essa polarização ela só vem aumentando. Existe agora um problema, né? A possível prisão nos próximos dias. A qualquer momento pode sair a prisão do ex-presidente Bolsonaro. A qualquer momento pode sair. E a galera diz baseada em quê? Uma denúncia feita pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tá? Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou dizendo que está certo ou que está errado. Existe uma denúncia do Paulo Gonet, denúncia com 217 páginas aproximadamente, fundamentando passo a passo. Tem todo mundo aí tá repercutindo essa denúncia. Os principais comunicadores de política estão repercutindo essa denúncia. E aí a gente tem que trazer essa reflexão. Para quem está acompanhando lá no YouTube, a gente está no YouTube, está na Twitch e está aqui também no TikTok, tá? Depois de um ban de 7 dias. E a gente tem que observar. Vamos botar como meta 1000 curtidas aqui, já que a gente está voltando aqui na live. Vamos fazer chegar até 1000 curtidas aqui. Ficar muito feliz se chegarmos a 1000 curtidas. Então assim, é desse jeito. A gente acaba vendo. O filme mostra a segunda parte, que é a Eunice Paiva tentando, e eu volto a dizer, tentando ter o direito de enterrar seu marido. E aí tem uma parte do final que a Eunice Paiva agora, como advogada, ela decide voltar para a faculdade de Direito. Ela decide voltar e ralar e ver o que estava acontecendo. E a fase final do filme é mais um conjunto de lembranças com um conjunto também do que ela viveu e quando ela consegue ter a certidão de óbito do Rubens Paiva, perdão. E aí aparece a figura do filho do Marcelo Rubens Paiva no filme. É interessantíssimo, mas para quem não conhece a história do Rubens Paiva, é só observar que foi um deputado. Ele é o único deputado de parlamento em si que perde o mandato e que desaparece. Para ter uma ideia, algumas pessoas aqui no Brasil tiveram problemas, mas conseguiram migrar. Obrigado, gente, 1K de curtidas. Obrigado mesmo. A gente teve alguns problemas que foram mais categóricos, como por exemplo, a questão direta, e eu volto a dizer, a questão direta do bolsonarismo, né? Foi um problema gritante. Segundo ponto é a visão que se tem de mundo, né? Terceiro ponto é que agora todo mundo está pedindo anistia, todo mundo agora está falando de anistia. E aí quando você vê a galera falando de anistia, falando de pedir ao bolsonarismo em si que ele tenha um outro aspecto, uma outra cara, uma outra visão de mundo, isso é o que a gente tem que discutir com as pessoas diretamente. Então o que é que eu trago para você que está acompanhando aí agora? O que é que eu trago para você que está vendo tudo isso aqui agora? Assistam Ainda Estou Aqui, é um baita filme. Eu diria que é um filme que tem muito pra gente poder discutir, tem muito pra gente poder falar, tem muito pra gente poder repercutir nas salas de aula. Eu não vejo como um filme para doutrinação, muito pelo contrário. Até porque eu queria deixar uma coisa bem clara para vocês. Se tem uma coisa que os professores no Brasil não estão tendo tempo, é para doutrinar. A gente acabou de vir uma discussão acerca do uso de celulares nas salas de aula. A gente está vindo agora de outras discussões acerca
do papel dos alunos na sociedade contemporânea. A gente acabou de vir de uma série de problemas, então não será dessa forma, e aí eu insisto, não será dessa forma que a gente vai conseguir discutir. Até porque quando a gente parte para a discussão totalmente embasada, política, muito bem feita, é muito comum da galera fugir da discussão. A galera foge da discussão. Se você perguntar agora, vai taxar todo mundo de comunista. Beleza. Vai taxar todo mundo de comunista. Certo, mas o que é um comunista hoje? É alguém que está nucleado a um partido? É alguém que está discutindo isso? Eu estava com vergonha nos últimos dias. Sério mesmo, estava com vergonha nos últimos dias. E aí eu parei para perceber. Eu não posso ter vergonha de discutir aquilo que eu sei que eu posso discutir, sabe? É um problema muito grande a gente ver aqui na plataforma. E aí eu tenho que pedir desculpa, sério mesmo, a algumas pessoas aqui. Eu não posso parar para discutir, por exemplo, com a galera que vai para lives para ficar falando bem de A ou de B. A gente tem que trazer os fatos. O áudio tá mudo. Tá mudo? Peraí. E agora, melhorou o áudio? Melhorou o áudio? Ah, tá. Pronto. Então, assim, eu recomendo que vocês assistam ao filme Ainda Estou Aqui. Eu acho que é fundamental a gente assistir. O Oscar, a galera já tá colocando no Rio, quando a Fernanda ganhou algumas coisas, a galera já saiu batendo palma, indo pras ruas. E eu acredito muito que se ela ganhar, ela vai ser recebida em carro do Corpo de Bombeiros, desfile com a estatueta do Oscar. O filme é simplesmente maravilhoso. Ele é um filme longo, tá, gente? Então preparem o espírito, assim, porque ele é um filme longo. E aí vocês vão começar a entender por que esse filme é longo, porque contar praticamente quase 50 anos de história é muito difícil, né? E aí a gente pega a família do Rubens Paiva em si, a gente pega inclusive por que ele mandou a filha para a Europa, por que existia a questão de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Fernando Henrique Cardoso, o Ziraldo, porque tanta gente, né, decidiu morar lá fora, e porque tanta gente ficou aqui basicamente dizendo amém. Eu, por exemplo, eu descobri pesquisando agora, nossa, que papel feio fez o Jô Soares, cara. Que papel feio fez o Jô Soares. Que papel feio fez o Chico Anísio. Que papel feio, sabe, fez o Jô Soares, o Chico Anísio. Que papel feio fez o Miele. Que papel horrível fez o Roberto Carlos. Que papel feio, que papel assim até asqueroso fez o Silvio Santos, sabe? Que papel feio fez diretamente. Está curiosa com o filme? Assista, minha amiga, que vale muito a pena. Mas essas pessoas que eu estou aqui citando, Pelé também, né? Que papel feio fez essa galera. Por quê? Porque à medida em que o Brasil estava sofrendo nos porões por conta do DOPS e do DOI-CODE, essa galera estava na TV, Roberto Carlos com a Jovem Guarda, num programa chamado Jovem Guarda, Jovens Tardes. Aí você via pessoas que se revoltavam. Por exemplo, se você pegar a história da Fernanda Montenegro nesse período, ela tinha que usar uma carteirinha lá de prostituta. Se você pegar, por exemplo, quem mais ali, os professores universitários, eles tinham que dar aula com um cara na porta. Se eles falassem da literatura que estava fervendo no mundo, que era a literatura europeia, entrava um agente da repressão e pedia para ver o livro. O que estivesse falando de União Soviética, de países da União Soviética, as páginas eram rasgadas. Isso aconteceu em universidades aqui do Nordeste. E aí eu ainda tenho que ouvir o disparate, eu ainda tenho que ouvir ainda
a insensatez, eu ainda tenho que ouvir a desgraça, a pachorra dessas pessoas chegarem aqui e dizer: não, mas não existe golpe sem armas. Só existe golpe se houver armas. Não é verdade. Para vocês terem ideia, na minha pesquisa do trabalho de conclusão de curso, meu primeiro tema seria a educação e a ditadura militar no Brasil. Meu primeiro tema seria esse. Só que aí eu parei, refleti, percebi, e aí eu vi: não rola não tem como não, porque é um tema que é muito complexo e foge do meu escopo de pesquisa. Aí fui lá e optei por relações de ensino-aprendizado e ensino da geografia. Texto legal, texto leve, tudo certinho. Falei da comunicação e processo de ensino de geografia, como é que essa comunicação acontece, de que forma ela acontece. Beleza, tranquilo. Foi maravilhoso. Tem gente que usa dessa narrativa, usa desse expediente para dizer que não houve ditadura militar no Brasil e que o que aconteceu em 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe. Pra vocês terem ideia, uma das linhas de pesquisa que a gente abraça é que a ditadura militar no Brasil, a de 64 a 85, ela começa diretamente nas rádios e nas igrejas aqui no Nordeste. Poxa, como assim? Aqui no Nordeste existia ainda e ainda existe uma pobreza muito grande. E essa pobreza não é só no sentido financeiro não, tá? A gente ainda acredita que o povo nordestino tem muito de carregar lendas, tradições, folguedos, folclores, crenças populares, pensamento do senso comum. É muito comum da galera que fazer isso. E aí você vê um pastor falando diretamente, que basicamente os comunistas queriam tomar o poder. Aí de repente um grupo de pessoas ligadas aos empresários locais vão nas rádios no interior do Ceará. E depois vão nas rádios do interior de Pernambuco, vão nas rádios do interior da Paraíba. Quando fosse olhar, os programas de rádio que eram matinais, que iam ali das 7 da manhã até mais ou menos um finalzinho, é isso. Aí aqui tem Spock falando: o que os meus pais diziam é que esse período foi tenso, respeito. Exato. Meu pai também é dessa época, eu nasci no finalzinho desse período, né? Eu nasci em 85, no último ano. E eu revendo o filme, eu lembrei de um episódio que aconteceu na minha infância. Eu tinha por volta de uns 6, 7 anos, assim, entre 91 e 92. E eu lembro de um carro do exército, não sei se era dia da bandeira, se era Tiradentes, porque antigamente se comemorava muito, até ali metade dos anos 90 se comemorou bastante nas escolas. E eu me lembro que chegou um carro do exército e os caras saíram do carro, isso em 91, acho que foi 91. Os caras saíram do carro e foram nas escolas, e os caras, eu me lembro que eles só falavam coisas boas do exército. Só coisas boas do exército. Era tipo: olha, o exército é maravilhoso, tal, não sei o que, papapá, ppp. E eu lembro que eram só coisas boas assim. Se vocês estudarem, serão homens e mulheres de bem, tal. Era uma propagandinha meio velada, mas eu lembro, vendo o filme, eu lembrei desse evento. Eu não posso precisar exatamente o que os caras disseram, a forma que disseram, mas eu lembro que foi no colégio. Eu sempre estudei em colégio particular. Nesse período, não, Spock, nesse período havia inclusive as consequências do milagre econômico. Para quem está acompanhando, uma nossa seguidora nossa aqui, Spock 2023, falou o seguinte, que havia trabalho, né? Aí que tá. Consequência do milagre econômico foi um processo de hiperinflação, e aí as pessoas também estavam buscando trabalho, porque qual a melhor forma que o capital tem quando está em hiperinflação? É cortar no que eles têm mais abundância, que é mão de obra e oferta de mão de obra, né? Então a gente começa a perceber daí. Então assim, o filme mostra, para a galera que quer aprender, para a galera que quer entender um pouco mais sobre história, o filme mostra a história da Eunice Paiva, do Rubens Paiva. E aí você vê como é que essa família sofreu. Ah, mas era uma família de classe média alta do Rio de Janeiro. Sim, cara, era uma família de classe média alta do Rio de Janeiro, mas isso não dava o direito, por exemplo, dessa galera toda que tá lá fazer o que fizeram. A gente tá falando de pessoas que tiveram sua vida ceifada, sem direito nem de ter um enterro decente.
sabe? Sem enterro a um direito decente, sem enterro a um velório, um enterro decente. Aí, em Alagoas nós tivemos um Manuel Lisboa de Moura, que foi fundador do Partido Comunista Revolucionário. Nós tivemos também aqui em Alagoas a Gastone Beltrão, irmã do político Tomás Beltrão. A gente teve também aqui em Alagoas uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande até hoje, assim, mesmo eu saindo da questão político-partidária, que é o Dr. Jurandir. Falta um filme que retrata a realidade da periferia durante a ditadura, muito pior. Laura, pois é, eu cresci num bairro periférico daqui da minha cidade e existiam dois mecanismos. Um mecanismo era de anestesia e outro mecanismo era de anulação. Como é que esses mecanismos funcionam? Mecanismo de anestesia, o futebol, tanto é que a música 170 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção, todos juntos naquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. E eu me lembro que eu comecei a analisar essa música pro meu TCC. Todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. E aí, quando o Pelé desembarca aqui, com a taça, com a Júlio Rimet, é impressionante, porque assim, esqueceu-se que tinha gente sendo torturada em porões, esqueceu-se que tinha gente que estava desaparecida, esqueceu que nós tínhamos Caetano Veloso, Gilberto Gil, e que a gente tinha uma galera assim. A gente esqueceu, por exemplo, eu acho ridícula a postura da Bossa Nova em relação à ditadura militar, sabe? E aí eu tenho uma amiga que é a Dalu, aqui da internet, da plataforma. A Dalu é música e é professora também, e nós divergimos quanto à perspectiva da música. A música durante a ditadura militar, ela foi ela teve muita liberdade para você falar o que você quisesse, desde que não fosse uma ideia básica. Assim, quando você bota a música mais na frente do Gilberto Gil, mas que ela seria fortemente caçada. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ou então, quando Caetano Veloso escreve London, London. Ou então, quando Gilberto Gil escreve também. Ou então, quando você vê Chico Buarque tendo que se explicar aos censores da ditadura, sabe? E era isso que essa galera do 8 de janeiro queria, era isso que a galera do 8 de janeiro preconizava, era isso que essa galera do 8 de janeiro, que incorreu numa tentativa de golpe, imaginava, cara. Tá ligado? Então, assim, era isso que essa galera tava batendo na tecla aí no peito para que rolasse. Aí tem o papel maravilhoso, né, que os ditadores sempre fazem. Vamos enaltecer a produção literária local. Você vê tanto livro com características de documentário como nós da geografia não podíamos falar de geografia crítica. Foi um período em que a geografia crítica ficou meio suspensa nas escolas. Falava-se muito da geografia física, né? Exato, Laura. A Laura fala aqui uma coisa interessante. Laura Marques, nossa telespectadora aqui. Quando o Chico Buarque escreve: Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Salve, salve, Eduardo. Então assim, quando eles escrevem isso, o censor chamou o Chico e faz: Chico, o que é isso aqui? Explica isso aqui pra gente. E o Chico vai e coloca dessa forma. Como é que você vai explicar? Quando ele coloca: apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ele já manda o recado no começo da música. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem confusão. Quem é que manda? Pronto, um cara que durante o finalzinho da ditadura, mas nos anos 80 fez muito sucesso, o Bezerra da Silva.
Ele dá uma provocada nos soldados militares periféricos, que é uma coisa maravilhosa. Ele chega e coloca: você com um revólver na mão é um bicho feroz, sem ele andar rebolando até muda de voz. Ele coloca isso, e é o soldado periférico. Pode olhar que esses soldados que entraram aí, que fazem podcast, que estão mentindo para você abertamente sobre segurança pública, eles são quem o Bezerra da Silva fala. Você com um revólver na mão é um bicho feroz, sem ele anda rebolando e até muda de voz. Malandro é malandro, mané é mané, pode crer que é. Então assim, quando você traz essa galera toda para fazer isso, e eu adorei o que a Laura falou aqui. Laura, se eu não tivesse já colocado o presente lá do melhor comentário pro Rogério, foi do mês passado, e a gente tá fechando o mês, esse seria o melhor comentário, ganhando uma caneca aqui do canal. Mas assim, foi isso, tá ligado? Se essa galera falou, cara, falou, vai dormir já, beleza. Se essa galera tivesse vencido, tivesse aplicado um golpe no 8 de janeiro, nós voltaríamos a um ano de chumbo como esse. Pois é. E aí quando você coloca, só que aí coloca o seguinte: tira o Álvaro, né? De tanto levar flechada do teu olhar, bala de tira o Álvaro, não tem mais. Eu lembro que todas essas músicas eu tive que ler para poder fazer o TCC, quando eu tava falando dessa situação, entendeu? Mas aí que tá, Spock. Se você for observar a ditadura do passado, ela também está presente no Cazuza. Quando ele fala, né? Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas, eu sou mais um cara. Aí ele fala da ditadura daquela forma, só que ele está falando isso no finalzinho já. O Brasil viveu ainda sobre a entrada de vários militares, entre eles a gente vê o Garnier, que foi um dos almirantes que estiveram presentes na questão do golpe. A gente vê também o próprio Bolsonaro crescendo durante a ideia do golpe. A gente vê o próprio Hamilton Mourão crescendo durante a ideia do golpe. Eles são remanescentes da Escola Superior de Guerra na década de 70. Essa galera ficava com uma ereção quando falava do CCC, que era o Comando de Caça aos Comunistas. Tem uma passagem de entrevista, acho que eu não consigo recuperar essa entrevista, eu vi ela no YouTube. Foi uma entrevista do Nando Reis falando que ele ia cantar, e o Nando Reis tem 60 anos, então ele pegou o auge da ditadura militar. Meu pai tem 70, pegou a ditadura pegando fogo. Meu pai tinha 10 anos quando a ditadura começou. E o Nando Reis fala que o músico naquela época sofria um bocado, os caras pediam pra você tocar na rua se você estivesse aprendendo ainda. Pedia para tocar coisas simples. Eu gostei muito dessa entrevista do Nando Reis, ele falando sobre isso, né? Mas o povo sabe, Spock, quem foi o vencedor de 2022. Esse debate, a meu ver, ele já é superado. Quem venceu as eleições de 2022 foi o Lula. Relatório das urnas aí com 96 páginas. O exército da época de Bolsonaro reconheceu, mesmo mandando técnicos. O que a gente não pode fazer é permitir que erros como esses, efetivamente, que aparecem no filme, né? Que foi uma pessoa que foi democraticamente eleita perder seu mandato, e depois de perder seu mandato ser tirado no meio de uma manhã dentro de casa para ir depor e nunca mais voltar. E aí eu fico imaginando como é que algumas pessoas, meus queridos, como é que elas reproduzem esse tipo de discurso, né? Ah não, mas aí que tá, a gente está sofrendo por uma ditadura agora imposta pelo Alexandre de Moraes. É simples, me digam só qual é a ditadura que a gente está sofrendo. Eu não concordo, eu posso passar aqui o resto da noite fundamentando, apresentando, dizendo, argumentando aqui
motivos que me levem a não concordar com Alexandre de Moraes, motivos técnicos ligados ao direito, ao decurso de processo penal. Posso mostrar motivos da sociologia, posso mostrar motivos da psicologia, posso mostrar de cada ciência que a gente topar debater. Eu vou ter um argumento que vai desmerecer o Alexandre de Moraes. Mas a gente não pode negar: a todos foram dados direito à ampla defesa e contraditório. Ao Lula foi dado uma benesse que eu nunca vi em lugar nenhum do direito. Todo mundo que quer ser julgado fica, não, mas eu quero ser julgado rápido. Eu quero ter o direito de ser julgado. Né? Eu quero ter o direito de ser julgado rápido. O Lula teve esse direito atendido de uma maneira assim, rapidíssima. Ele teria um processo que seria julgado em 2027, galera. Então a pressa de deixá-lo inelegível, a pressa de deixá-lo inelegível fez com que acontecesse isso. Foi só a pressa dele ficar inelegível, de acordo com a lei da ficha limpa. Agora, com Bolsonaro, a inegibilidade não veio nem por conta da esfera civil, nem da esfera penal, veio por conta da esfera eleitoral. Ele desacreditou o sistema eleitoral numa reunião com embaixadores. Se eu desacredito o sistema eleitoral, a única coisa que eu posso dizer é: eu não confio no sistema eleitoral, e quando eu não confio de uma coisa, eu não participo. Para a galera ter ideia, durante a ditadura militar, muitas pessoas recorriam a candidatos que eram mais próximos, né, do partido. Só existiam dois partidos, né, que era o Arena e o MDB. Eles fizeram isso, inclusive, para que não desse a ideia de que era uma ditadura, para que os observadores internacionais que surgiram no pós-segunda guerra, não percebessem isso como uma ditadura. Então, é desse jeito. Então, o filme, galera, na terceira parte, a Eunice está falando exatamente sobre isso, sobre essa guerra, essa luta, tá? Que era para reconhecer que o marido tinha realmente já desaparecido. Tem uma cena que é quando o Marcelo Rubens Paiva, filho do Rubens Paiva, fala isso. Ele fala: em que momento Não, eu discordo, Spock, eu discordo. O problema não está nas urnas, não. Você pode ter voto impresso, você pode ter voto de A, de B, de C. O problema não está nas urnas, não. O problema está muitas vezes na natureza em que esses dados são levantados. Quando a gente pega um jornalista argentino, traz aqui para o Brasil, vindo com 2 deputados federais, Nicolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro, e dá a ideia de que esse cara está falando a mais pura verdade, isso me incomoda um pouco, sabe? Isso me incomoda de fato um pouco. E aí, quando esse cara é desacreditado, descredibilizado pela mídia nacional, a galera vai para Buenos Aires, vai para o aeroporto de Buenos Aires para recebê-lo como um preso político. Quando outro jornalista e militante do Chega de Portugal vem para cá e fala um monte de besteira acerca do processo eleitoral, e ele leva uma chamada do Alexandre de Moraes, ele chega em Portugal e é tratado como preso político, como uma pessoa que foi vítima da tirania do Alexandre de Moraes. Eu não concordo com o Alexandre de Moraes. Eu vou dar 3 motivos para não concordar com o Alexandre de Moraes. Primeiro, ele aparece mais do que o processo. Isso é fato. Juiz não pode aparecer mais do que o processo. Primeiro fato. Segundo fato, ele dá um excesso de publicidade a notícias que não cabiam esse excesso de publicidade. Ele parece que tem um prazer, quase que um fetiche, em informar, tá? Então, assim, se a galera for observar, é mais ou menos isso. Quando a gente começa a ver o que é que o Alexandre de Moraes está fazendo, o que é que essa galera toda está fazendo, é meio de você se assustar, né? E aí a gente volta a dizer, eu particularmente, eu peço que vocês assistam o Ainda Estou Aqui, inclusive uma das minhas coordenadoras está aqui na outra conta, na outra live. Cara, é muito bom você poder ver a molecada. E eu queimei a língua com os meninos. Eu queria mandar um beijo pra todo mundo que tá aí assistindo pelo TikTok. Como a molecada foi boa, sabe? Ficar me perguntando depois, e aí, aquilo ali, o que foi que aconteceu e tal. É muito bom quando você quebra a cara com
com essa molecada assim quando se paga a língua, porque eles são fantásticos. O que eu achei de Joaquim Barbosa no Mensalão, Gilberto? Cara, boa postura dele, mas o Alexandre de Moraes, do ponto de vista do direito, tá? O Alexandre de Moraes, ele aparece mais do que o processo. Seja para a direita, seja para a esquerda, ele aparece mais do que o processo. E a gente aprende, não só assim, mas na vida, que quando ele aparece mais do que o processo pode ser até mesmo legal, mas ele perde a legitimidade. Nem tudo que é legítimo é legal, nem tudo que é legal é legítimo. Já o Joaquim Barbosa, conduta limpa, tranquila, se pronunciava pouco. Esses ministros do STF, eles estão buscando, querendo ou não, um protagonismo, porque tem uma teoria na geografia que eu acho fantástica. Espaço vago é espaço ocupado. Tá? Gente, eu adorei como eu tô no Instagram. No Instagram eu tô mais magrinho. Aqui no TikTok eu tô com a cara muito grande, muito redonda. E no YouTube tá muito escura a minha câmera pro YouTube. E eu tô testando esse microfone, mais o microfone daqui, mais a captação que vai pro YouTube. Essa vida de blogueiro é fogo, né? Eu tô ótimo, tô nada, tô com a carinha redonda, Spock. Valeu, obrigado mesmo pelo elogio. Então assim, quando a gente passa pra ver tudo isso, a gente acaba observando que o Alexandre de Moraes, ele pesa um pouco a mão. A Rosa Weber, ela pesava um pouco a mão. O Gilmar Mendes, ele pesa um pouco a mão. Tanto é que ele era conhecido por ter os, abre aspas, capangas do Mato Grosso, como o Joaquim Barbosa falava. Então, é muito da gente prestar atenção nessa galera, sabe? Porque se hoje tá favorável para o campo da esquerda, pode ser que na cabeça dele, para que ele continue mantendo protagonismo, ele mude de ideia muito rápido. E ele é rei de decisões que são embasadas sim, mas que nesse momento elas nos favorecem, tá bom? Mas elas podem deixar de nos favorecer em algum momento. Então, para quem está acompanhando aqui o nosso 082 Podcast, você pode sim entrar em contato, você pode falar com a galera, você pode falar comigo, você pode mandar, sei lá, sua melhor cantada, você pode fazer o que você quiser, você pode dar risada comigo aqui, mas o objetivo é, vamos rodar conteúdo, tá bom, galera? Olha, eu tinha pedido só 1000 curtidas, chegamos a 4000 curtidas aqui no TikTok. O Instagram ainda pra mim é uma terra que eu tô desbravando, né? Eu tô muito forte lá no YouTube, no Shorts e na Twitch também. A gente tá muito forte com os vídeos diários, porque eu sei que a Twitch a gente não pode esperar muita coisa. Então eu vou ficando por aqui. Esse foi o 082 Podcast. O tema de hoje foi análise do filme Ainda Estou Aqui. Eu recomendo que vocês assistam e, claro, dá pra gente fazer também exato golpe 2016 com o STF também. Não dá pra gente pensar assim, dia 2 é o dia do Oscar, né? 2 de março é o dia do Oscar. E aí a gente tem que fazer um mutirão aí, tem o quê? Tem menos de 10 dias. A gente tem que fazer um mutirãozinho aí, tem que todo mundo fazer live. Assim que sair o resultado, and the Oscar goes to... né? Nosso Ryan Santos de Alagoas, não, cara, qual foi? Né? Nada contra o Ryan, também nada a favor, só acho que ele viaja um pouco na maionese nas teses dele, e eu uso ele como conteúdo de humor, tá bom? Ryan Santos é brabo, mas eu uso ele como conteúdo de humor, não uso ele como conteúdo de referência, não. Quando ele faz que mulher que tem tatuagem é porque não tem uma questão resolvida com o pai. Minha esposa tem tatuagens e o pai dela foi um cara que marcou a minha vida, que dirá dela, então nada a ver. O Ryan deu uma viajada legal aí, tá? Mas se foi um elogio, brother, obrigado pelo elogio. Mas, gente, eu peço que vocês assistam. Dia 2, quem puder faz live, dia 2 quem puder posta. E se a Fernanda Torres ganhar, vamos fazer festa no Brasil. Quem tá com tempo. Eu sou um cara que torço pela Itália, não sei se a galera sabe, eu torço pela Itália no futebol. Nos esportes eu torço pela Itália, e eu sou no tifosi. E por incrível que pareça, por torcer pela Itália, eu só tive uma única vitória, a única risada que eu dei foi na Copa de 2006, né, que a Itália bateu a França. De lá pra cá, só tristeza. A Itália já tá 2 Copas sem vir. Pode não classificar para a Copa agora de 2026.
A Itália pode não classificar para essa Copa, mas se o Brasil trouxer Cara, Erivaldo tá aqui, eu vou te convidar, velho, sou seu fã. Se você estiver aqui, valeu muito a pena. Eu sou fã, cara, eu sou professor, mas eu sou fã desse cara. Erivaldo, me dá essa moralzinha aí, se você puder ficar aqui só 2 minutinhos nesse conteúdo, eu sou apaixonado pelo seu conteúdo de língua portuguesa, vou tietar mesmo. Gente, por favor, tá? Erivaldo Amâncio é aquele que a galera fica dizendo que ele parece o Ronaldinho Gaúcho, e tava aqui, não sei se ainda tá aqui na nossa live, mas ele tava por aqui, e é de Arapiraca, salvo engano, e o cara, assim, é fantástico, tá? É fantástico, eu peço que vocês sigam. Não sei talvez ele tá ligado a algum tipo de produtora ou algum outro tipo de host, mas é um cara que eu tenho o maior carinho. Então, assim, é dessa forma que eu peço que vocês assistam. Ainda estou aqui. Quem quiser tem um drop banner só lá no TikTok. Aqui eu tô me acostumando ainda a colocar as coisas aqui como background, como pano de fundo. E é isso, galera. Eu tô contando, eu vou até fazer aqui, vou soltar um vídeo, né? Vou terminar de editar ele agora e vou soltar para vocês. Eu tô contando nos dias, assim, nos dedos, para que chegue sexta-feira ao meio-dia. Para quê? Porque eu vou decretar, né? Não vou tocar o zaralho, não. Eu vou decretar uma microférias, assim, para mim. Mas é uma microférias de boa, assim, tá? DK Menina, se for marca, me interessa muito que siga a gente, tá? Então, assim, sexta-feira agora, esse ogrinho que vos fala, o 082 do podcast vai ser gravado. Vou estar falando sobre carnaval. Mas sexta-feira agora não estarei para ninguém, porque vou tirar férias, microférias, durante esse período. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Não sei se retorno na quinta, nem tampouco na sexta. Imagina, uma semana parado, uma semana só curtindo, seria fantástico. Eu vou logo adiantar, vocês gostam de carnaval? Eu gosto da companhia da minha esposa. Fui num bloquinho, tá com uns 15 dias aí. 15 não, acho que uns 8 dias. Fui no bloquinho com o meu sobrinho e com a minha esposa, com a família da minha esposa, com a galera toda assim, achei máximo. Mas pela criança e pela festa, não pelo bloco. Bloco você sai suado, cansado. Você tava cozinhando na Praia de Pajuçara, que vocês podem acompanhar no YouTube, tem vídeo sobre isso. E, cara, mas assim, pela presença sim, mas pelo carnaval, pela festa não. Eu sou fã de 2 festas que eu acho legais. O São João, porque eu gosto do clima, é mais ameno, aqui no Nordeste. E gosto muito do Natal, porque assim, tirando a hipocrisia... Ah não, Spock, pelo amor de Deus, não rola não, gente. Eu não tenho paciência pro carnaval. Eu tentei gostar do carnaval, mas eu tava ontem olhando assim. A galera... Tudo bem, a galera pira, a galera viaja. E eu acho o máximo isso. Da galera pirar, curtir, viajar. Mas eu não tenho essa paciência toda para o carnaval, não. Eu prefiro ficar aqui na internet conversando com vocês e falando com a galera sobre o que eu acredito, sobre as minhas convicções. Eu quero começar um clube do livro com a galera muito em breve. Gratuito, tá? Clube do livro gratuito com a galera muito em breve. Porque eu preciso voltar a ler com mais frequência algumas coisas. Não só pensar em mestrado, em doutorado, mas eu preciso voltar a ler coisas que não sejam só de política, sabe? E aí eu preciso muito que vocês estejam comigo nesse espaço. Então é isso, galera. Queria só agradecer, comentar com vocês aqui. Nesta live passaram 352 pessoas, muito bom. Queria me despedir da galera lá no YouTube e na Twitch. Obrigado a vocês foram uma plateia maravilhosa. A galera fica me perguntando aqui. Galera do TikTok também, beleza? Galera do Instagram, tamo indo. Quanto tempo de live já aqui pra gente tem aqui para material bruto? Nós temos 49 minutinhos. Eu só ia fazer 20, tá vendo? Mas já vamos para 49 minutinhos aqui com vocês. É um episódio só. Mas é isso, galera. Obrigado a todo mundo e tchau, tchau.